E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma aula de revisão, né, do nosso segundo bimestre. Nossa última aula que vai tratar sobre as propriedades periódicas. Então, ainda se utilizando da tabela periódica, além das propriedades, né, que a gente comentou na última aula, nós também temos que observar que existem outras propriedades periódicas, que são periódicos que se repetem de período em períodos. Assim como as estações do ano, né? Se repetem de períodos em períodos ao longo do ano. Também assim são as propriedades periódicas. Elas têm um espaço na tabela que se repetem, ou seja, um período, né? Então vamos ver como isso se aplica na prática. Vamos lá. A primeira de todas que nós vamos analisar é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? Nós temos aqui 4 principais informações sobre ela. Por definição, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Para si, né? Ou se ele for fazer uma ligação química, quem vai atrair elétrons? Quem for o elétron mais, quem for o elétron mais, o átomo mais eletronegativo. Certo? Então, só para frisar, o que é eletronegatividade, pessoal, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Esta propriedade, ela praticamente não existe nos gases nobres. Lembra que eu falei que lá nos gases nobres, eles praticamente não interagem entre si, né? Os seus átomos. Então, eles não têm nenhuma intenção de atração entre seus elétrons. Eles são praticamente inertes, né? Parados lá, realmente separados dos seus átomos. Coisas que não acontecem com os outros elementos químicos, né? A variação dela na tabela, né? Considera na tabela periódica, vai da esquerda para a direita, né? Aumentando, e de baixo para cima. Nós temos essa variação de eletronegatividade. E se você perceber, quando ela vai de baixo para cima e da esquerda para a direita, ela vai apontando diretamente para os ametais. Então é uma característica principal dos ametais. Eu posso até dizer assim, que a eletronegatividade é uma característica ametálica, né? Ela pende para essa característica principal dos ametais, que é o quê? Atrair, pegar elétrons para si. Veja como é que funciona na tabela, né? Temos os períodos, os grupos, no caso aqui está a família, mas vocês sabem que são os grupos. Então a seta que vai para a esquerda e para cima vai ter uma maior eletronegatividade, ou seja, uma maior tendência de atrair elétrons. E o contrário, no caso, quem está aqui, né, quem está mais à direita e mais embaixo, no caso Césio, Frâncio, esses dois têm a menor eletronegatividade da tabela, ou seja, é muito difícil eles cederem, aliás, eles atraírem um elétron para si, né? Já o flúor e o oxigênio são dois bons eletronegativos, eles têm essa capacidade muito fácil de atrair elétrons para si, são os mais eletronegativos da tabela, né? Oxigênio e flúor. Se você olhar, ó, eu estou indo para a esquerda e estou indo para cima. Quem é o elemento que está mais à esquerda e mais acima? Flúor. Por quê? Lembre-se que essa família aqui é a dos gases nobres e ela é desconsiderada por não ter praticamente eletronegatividade, certo? Eles desconsideram gases nobres. Então, olhando para a esquerda e para cima, o mais eletronegativo é o flúor. E o seu companheiro oxigênio também. E todos os ametais, né? Onde tem essa divisão aqui, certo? Semimetais e ametais vão ter uma eletronegatividade mais aguçada, né? Uma eletronegatividade mais aguçada. Vamos ver outra, a eletropositividade, que é justamente o contrário da eletronegatividade. Veja só as características.
é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. A eletronegatividade é a capacidade do átomo tem de ganhar, de pegar elétrons. A eletropositividade é a capacidade que ele tem de perder. Ou seja, com muita facilidade ele perde elétrons. Essa também é muito desconsiderada, muito baixa nos gases nobres. Então os gases nobres nem ganham nem perdem elétrons. Eles são imóveis, os elétrons são bem estáveis, não tem tendência nem de ganhar nem de perder, são inertes, né? Como essa variação dentro da tabela periódica, ela varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. Veja que as setas são ao contrário da eletropositividade. E outra característica importante, ela também é considerada a característica principal dos metais. Então, eu posso dizer que essa propriedade é chamada eletropositividade ou caráter metálico. Quando eu falei lá em eletronegatividade, eu posso chamar de caráter ametálico. Eletropositividade ou caráter metálico de um elemento. Vamos ver na tabela como isso funciona. Veja, as setas são ao contrário da outra que a gente viu. Quanto mais para baixo e mais à esquerda, mais eletropositivo o elemento se torna. Então agora nós vamos para o outro lado. Quem será o mais embaixo e o mais à esquerda? O frâncio. Então o frâncio é um metal mais eletropositivo que eu tenho na tabela periódica. Seguido do césio também, né? Tá aqui perto também. Esses são os metais mais fáceis de ceder elétrons. Com pouquíssima energia eles já estão liberando, cedendo elétrons em uma ligação química, né? Então é a característica metálica, né? Quanto mais para cá caminhar a tabela, para a esquerda e para baixo, mais metálico o elemento fica. Voltando um pouco, quando mais caminhar para cima e para a direita, mais ametálico esse elemento fica. Num grau de eletronegatividade, né, que existe aqui. Por exemplo, quem é mais eletronegativo? O ferro ou o cobre? No caso, ó, o ferro está mais à esquerda, então ele é menos um pouco eletronegativo que o cobre. Então essa é a noção que você deve ter, ó. Olhando para essas setas, quanto mais o elemento for para a direita, mais eletronegativo. Quanto mais ele estiver acima na tabela, mais eletronegativo. Mesma coisa, eletropositividade. Quanto mais embaixo e mais à esquerda ele tiver, mais eletronegativo eletropositivo ele é. Tranquilo? Eletroafinidade, o que é isso? Eletroafinidade é a energia liberada, certo? Quando um átomo em seu estado fundamental, ou seja, ele está neutro, recebe um elétron. Ele está lá, ele recebe, ele pega esse elétron. Quanto menor for o tamanho de um átomo, maior será a sua afinidade eletrônica, ou seja, sua habilidade em receber elétrons. Quanto menor for o tamanho de um átomo. Por que quanto menor for o tamanho? Porque, pessoal, o núcleo vai atrair menos esses elétrons, né? O núcleo tem uma força atrativa, senão os elétrons não orbitavam o núcleo, né? Então, quanto menor o núcleo, quanto menor o átomo, menor essa força atrativa, então mais fácil vai ser, maior vai ser sua afinidade, sua capacidade de liberar energia, né? Quando receber um elétron. Em um mesmo período, ou seja, na horizontal, quanto maior for o número atômico, maior será sua afinidade eletrônica, certo? Ou eletroafinidade, dá no mesmo. Em uma mesma família, ou seja, na vertical, quanto menor for o número atômico e o número de níveis, né? Níveis energéticos, ou seja, de camadas, maior será a afinidade eletrônica. Vamos ver como é que isso se comporta na tabela. Variação de eletroafinidade. Quanto mais para cima, ou seja, mais para cima e mais à direita, eu vou aumentando a minha eletroafinidade, a minha energia que vai ser liberada quando eu receber um
elétron, quando aquele átomo recebeu um elétron. Então veja que é uma característica interessante que vai, ó, quando eu caminho para a esquerda e para cima, lembra o que lembra? Lembra o que? Lembra a eletronegatividade. Então veja que existe um pouco de conexão em eletronegatividade e eletroafinidade. Por quê? A energia liberada quando o átomo em seu estado fundamental recebe. Quem é que recebe elétrons? Quem é mais eletronegativo, a tendência de pegar. Viram essa conexão? Vamos ver outra característica. Raio atômico. Que propriedade é essa? Essa é muito interessante, pessoal. O que é o raio atômico? Claro que não tem como medir o raio, né? O raio da circunferência de um átomo isolado. Então o que se tem é uma noção de quê? De dois átomos que são colocados para medir a distância dos seus dois núcleos. Então é a distância do átomo do seu elétron mais externo, né? Quando se tem, pega-se dois átomos e mede a distância dos dois núcleos e se sabe o número de elétrons na sua eletrosfera, faz-se o quê? Uma média e ali se tem a noção, né? Se tem um número de quê? Do tamanho daquela eletrosfera, né? Do raio. Se pode ser pequeno, maior, depende, né? O que é o raio? É a metade da distância entre dois núcleos de átomos vizinhos. Então eu pego 2 para comparar. Como é que ela cresce? Da esquerda para a direita de elétrons na camada de valência, ou seja, quando vai aumentando também a camada de valência, a última camada, lembre-se, camada de valência é a última camada eletrônica do átomo. De cima para baixo vai aumentando, de cima para baixo, vai aumentando conforme o número de camadas eletrônicas. Essa foto aqui, essa imagem dá para vocês terem a noção. Eu tenho a distância entre dois núcleos. Aí eu sei a distância desses dois núcleos por conta do experimento, né, de radiação. Então, se os dois núcleos têm 2, um exemplo de distância, a metade de 2 vai ser o raio daqueles átomos. Vai ser 1, no caso, né? Colocando números inteiros aqui. Então, ó, distância, que é a distância de um núcleo para outro, o raio vai ser o quê? Distância dividido por 2. Então, é assim que eles fazem a média e conseguem saber os raios atômicos dos elementos. Veja outra característica bem interessante, pessoal. Quanto mais a família aumenta, família 1, família 2, família 3, nós sabemos que o que? As camadas também vão, os subníveis vão aumentando, né? O número de elétrons vai aumentando. Porém, o raio vai diminuindo, o raio atômico. Veja, no mesmo período, né, no quarto período, aqui o potássio tem menos elétrons do que esse outro elemento aqui, de que esse outro. Porém, o raio deles é menor. Veja só, pela lógica, se tem mais elétrons, imagina-se um raio maior, né? Mas veja o que é que acontece. O que é que acontece? Por exemplo, nesse caso, no mesmo período aqui, 4, né? Esse elemento tem um raio maior do que esse, que tem maior do que esse, e vai diminuindo até chegar aqui num raio bem menor do que o primeiro. Por que isso acontece? Apesar desse elemento aqui ter mais elétrons do que esse, né? Você sabe que vai aumentando os subníveis, então vai aumentando a quantidade de elétrons. Mas esse átomo aqui também aumentou o que nele? O número atômico. Se eu aumentei o número atômico, eu aumentei a quantidade de prótons em seu núcleo. E quando eu aumento isso, eu aumento quem? A força que os prótons que o núcleo tem de atrair os elétrons para si. Então, quanto mais um núcleo denso, quanto mais um núcleo maior, de número maior, né, de prótons, mais força atrativa eu tenho de puxar os meus elétrons. Então, eu torno o que era para ser maior um raio, num raio menor. Percebam que isso se repete de período em período. Por isso são propriedades periódicas, né? No quinto período acontece o mesmo fenômeno. Um raio grande aqui, conforme o número atômico vai aumentando, o raio vai diminuindo, ó. Fica um raio bem menor, tá vendo? E conforme também de cima para baixo.
Os de cima são raios extremamente pequenos, ó. Veja o hidrogênio, o hélio, nesse caso. Quando eu vou descendo na tabela, eu vou aumentando um pouco meu raio. Veja aqui, ó. O frâncio, como tem um raio grande, né? Um raio atômico grande. Por quê? O núcleo dele em relação aos elétrons é pequeno. Então ele exerce pouca força atrativa nos seus elétrons, nas suas camadas eletrônicas. Por isso que o raio dele tem uma distância grande. Entenderam, pessoal? Essa relação? Tranquilo, né? Outra propriedade interessante, ionização. O que é energia de ionização? Ou potencial, né? Vamos ver aqui. É a energia aplicada para retirar um elétron do átomo, ou seja, o do íon, né? Isolado no estado gasoso. Ou seja, para que eu retire, para que eu arranque aquele elétron, para que eu transforme aquele átomo num íon, por exemplo, é preciso uma quantidade de energia, né? Então, para que aconteça isso, eu meço, né? Eu tenho como medir essa energia e chamo ela de energia de ionização. Eu ionizo aquele elemento. Aí veja a relação com o raio atômico. Quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. E vice-versa. Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. Aumenta como? De baixo para cima na tabela e da esquerda para a direita. Ou seja, veja a lógica. Eu tenho um raio maior, né? Um raio atômico grande. O núcleo desse elemento exerce pouca força nos seus elétrons, força atrativa, né? Então eles ficam grandes, ficam um pouco longe, né? As suas camadas. Então eu vou precisar de pouca energia para arrancar aquele elétron. Já um átomo, um elemento que tem um raio mais próximo do seu núcleo, um raio menor, eu vou precisar jogar mais energia, né? Mais força para arrancar aquele elétron. Por exemplo, se você pregar um prego na madeira e colocar só um pouquinho do prego, até com a mão você tira, né? Vai usar pouca energia. Mas se você pregar aquele prego até encostar quase na madeira, você vai precisar de muita energia com o martelo, né? Para retirar aquele prego. Essa é uma comparação que pode ser feita com a energia de ionização. Como é que se apresenta, né? Considerando os elementos em uma mesma família vertical, a primeira energia de ionização aumenta de baixo para cima. Por que a primeira? Porque pode ter uma segunda ionização. Eu posso arrancar mais elétrons ou retirar ele de uma camada mais baixa, que não seja a última, né? Considerando os elementos em um mesmo período, ou seja, vertical, a primeira energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Parece com outra propriedade, né, que a gente já viu. Vamos olhar. Então veja aqui, ó, aqui os raiozinhos atômicos, variação de potencial ou energia de ionização. Então eu preciso pouca energia, como eu disse, ó, um raio grande, um maior raio, como esse do frâncio. Eu preciso de menos energia. Já para arrancar aqui, por exemplo, pegando o hélio como exemplo, para arrancar um elétron do hélio, está lá no topo, de baixo para cima e da esquerda para a direita, é onde eu utilizo a maior energia de ionização da tabela periódica. Aliás, não só com o hélio, essa característica é de todos os gases nobres, né? Esses vão ser os que mais eu vou precisar de energia de ionização para ionizá-los. Porque eles são afastados, eles são completos por natureza, né? Então, e fora os gases nobres, ó, você veja que os ametais vão ser complicados, né? Para poder arrancar um elétron deles, eu tenho muita energia de ionização. Ó, oxigênio aqui, o flúor, né? E veja que nos metais essa característica é o contrário. Ó. Veja os metais aqui, o frâncio, o césio. Eu vou precisar de pouca energia para arrancar um elétron dele. Por quê? A tendência dos metais qual é? Serem eletropositivos, de doar seus elétrons sem nenhum esforço, de ceder. Então, para eu arrancar, vou arrancar facinho, só é pegar
pouca energia. Já os metais, qual é a tendência deles? Lembram? Pegar elétrons. Então, para eu arrancar um elétron de quem quer pegar, né, eu preciso de mais energia. Entenderam a lógica? Volume atômico. Não confundam. Raio atômico é a distância, né, do último elétron até o núcleo. E o volume é o volume do átomo como um todo. É uma relação estabelecida como? Entre um mol, mais na frente a gente vai estudar direitinho o que é um mol, né? Um mol seria um aglomerado de átomos com um certo número, né? Tem até aqui o número, certo? 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou seja, muitos átomos juntos, né? E eu tenho uma relação, uma razão entre esse mol de substância, de átomo, com a densidade da substância simples. Ou seja, eu pego quanto pesa a massa molar, por exemplo, um mol de ouro, e vejo a densidade do ouro. Qual é a densidade do ouro? Digamos que seja 19 gramas, né, gramas por centímetro cúbico. Aí eu pego a massa molar e pego a densidade e faço o quê? Aqui, justamente o que vocês estão vendo, nessa fórmula aqui. Faço uma divisão, a massa molar e a densidade da substância mesmo, ouro, né? Quando eu tenho isso, eu vou ter o meu volume atômico. E como é que ele cresce? Ele cresce de cima para baixo na tabela. E veja que só aqui é do centro para as extremidades e não mais da esquerda para a direita. Então veja que a relação de raio com volume não é a mesma relação, embora pareça, né? Veja só aqui como acontece. O volume atômico aumenta de onde? De cima, como a gente viu, para baixo. O volume, ou seja, volume que aquele elemento, que aquele átomo ocupa no espaço. Lembra que a matéria é o quê? A matéria tem massa e ocupa volume no espaço. Então, o átomo tem massa e ocupa volume no espaço. Se tudo é feito de átomos, né? Então, quem é o maior, um dos volumes maiores atômicos? O frâncio, né? Ó. Além dele ter o raio atômico grande, ele tem um volume grande. E isso de cima para baixo, né? Nas famílias. E o volume atômico aumenta como? Do meio da tabela para as extremidades. Aí quando você faz de cima para baixo e do meio para as extremidades, eu tenho o frâncio e o organessônio desse outro lado, né? Tem um alto volume atômico, ou seja, o átomo desse elemento químico, desses dois em especial, ocupam muito volume no espaço. Considerando quem? Um mol de substância e a densidade dessa substância mesmo, da substância simples, né? Pego um grama dele e faço a conta de densidade. Tranquilo, é bem tranquilo. Volume atômico. Propriedades da densidade. Como é a densidade atômica? Veja que interessante a densidade. É a relação entre a massa e agora o volume atômico. Esse que a gente acabou de ver. Eu faço a conta do volume atômico e vejo a massa do elemento. E faço a conta densidade normal mesmo, né? Eu faço uma conta de densidade. Como é que é essa densidade? A densidade dos elementos tende a crescer sempre das extremidades para o centro. Veja que é o contrário de volume. Eu aumento meu volume do centro para as extremidades, né? E diminuo meu volume, quer dizer, eu aumento minha densidade, diminuindo o volume, é claro, das extremidades para o centro. É um movimento contrário. A densidade segue o aumento de quem? Do número de níveis atômicos. Ou seja, quanto mais níveis atômicos e subníveis, é claro, mais denso aquele átomo se torna. Por exemplo, da tabela periódica, o mais denso é o elemento ósmio. Veja só, 22 gramas e meia em média por ml, ou por centímetro cúbico, né? E o irídio, que é o vizinho dele também, 22,4. São os dois mais densos. Vamos ver como é que eles se localizam. Ósmio aqui e o irídio é vizinho dele aqui.
Então, ó, veja que bate com a descrição, né? De cima para baixo vai ficando mais denso e das extremidades para o meio, né? Então, veja aqui o que? Nesse meio aqui, nos elementos de transição, estão os elementos mais densos do planeta. Já pensou que 1 grama, 1 centímetro cúbico de ósmio pesa 22, quase 23 gramas, pessoal? Enquanto, tomando por base a água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, esse elemento ósmio pesa em densidade, né, mais denso 22 vezes e meia do que a água. É muito denso, muito denso. Outras propriedades periódicas, reatividade e como é o ponto de fusão e ebulição em relação à tabela periódica. Veja só. Reatividade dos metais está ligada ao que? A eletropositividade, ou seja, a capacidade de ceder elétrons. Quando é que eu digo que um metal é mais reativo do que outro? Quando ele for mais eletropositivo. Então, se o metal, por exemplo, o ouro e a prata, se a prata for mais eletropositiva, eu considero ela também mais reativa do que o ouro. Entendeu? É assim que eu faço o parâmetro. Eu olho a eletropositividade dele e já deduzo que ele também é mais reativo. No caso dos ametais, né, a reatividade tem a ver com a eletronegatividade, ou seja, quanto mais eletronegativo, no caso lá o flúor, né, mais reativo ele é também. Mais ele vai fazer reações, vai procurar ligações, reações químicas. No caso aqui dos metais, o frâncio, né, um dos mais reativos, metais reativos. No caso dos ametais, o flúor, né, um dos ametais mais reativos. Existe essa conexão. Reatividade, eletropositividade nos metais, reatividade e eletronegatividade nos ametais. Como funciona o ponto de ebulição e de fusão? Veja que interessante essa propriedade nas famílias ou grupos, né? Na família, no grupo 1 e 2, o ponto de ebulição e de fusão diminui conforme o número atômico aumenta, ou seja, de baixo para cima. Nos outros períodos a coisa muda. O ponto de ebulição e de fusão diminui conforme o número atômico aumenta, ou seja, de cima para baixo. Ficou 2 setas. Veja como funciona. Reatividade, ou seja, o elemento mais reativo, o elemento metálico mais reativo da tabela é o frâncio. E o ametal mais reativo é o flúor. Você está vendo essa faixa azul por quê? Lembra que os gases nobres não têm eletropositividade praticamente, não têm eletronegatividade. Então, eles não têm também reatividade que seja importante de ser calculada, né? Eles são pouquíssimos, quase nada reativos. Essa é uma das características principais dos gases nobres aqui, por isso que está marcado em azul. E aqui, o que a gente acabou de comentar, no grupo 1 e 2, essa ponto de fusão e ebulição aumenta, ou seja, eu preciso de mais temperatura para derreter ou para transformar em gás esses aqui. Esse aqui eu preciso de pouca, no caso o frâncio. Já chegando aqui perto do sódio, do hidrogênio, eu preciso, se ele estiver, né, no sólido, para transformar em líquido, eu preciso de muita temperatura, né? No resto da tabela, como vocês viram aqui na descrição, ocorre o contrário. Nas extremidades para o meio e de cima para baixo. Com a exceção de quem? Da extremidade para o meio, o carbono, que está aqui na parte de cima, né? Ele é um pouco de exceção à regra. Na sua forma de quem? Na sua forma alotrópica de diamante, né? E quem são os mais altos pontos de fusão e ebulição da tabela? O famoso tungstênio, ó. Veja aqui, ó, quase 3.500 graus para que ele passe do sólido para o líquido, né? E o carbono passa disso, do sólido para o líquido, 3.550. E de ebulição do líquido para vaporizar um diamante, por exemplo, 4.287 em média graus Celsius.
seja, é muita temperatura, né? Um altíssimo ponto de fusão e ebulição. Então veja que interessante essa relação. Nas duas primeiras famílias, ele aumenta para cima. No resto da tabela, ele aumenta para baixo e das extremidades para o meio, para vir culminar no tungstênio, um dos mais altos, né? E a exceção à regra, o famoso carbono. Resumindo, né, as propriedades periódicas, porque, mais uma vez eu friso nisso, porque periódicas, porque elas se repetem de períodos em períodos específicos, seja na família, né, ou seja, no período, né? Em uma dessas ela vai se repetindo. Então, ó, resumindo, para onde aponta a maior energia de ionização? Para a direita e para cima. Afinidade eletrônica, veja, segue o mesmo nível. Para a direita e para cima, o mesmo ritmo, né? Raio atômico diminui aonde? Para baixo e para a esquerda. E as características não metálicas apontam para onde? Para cima e para a direita. E as características metálicas são o contrário, né? Apontam para baixo e para a esquerda. Esse é um resumo do que a gente acabou de ver. Só que existem propriedades que não obedecem essa temática de períodos em períodos, elas se repetirem. É igual a gente viu, num período vem metais, pode ter semimetais e ametais, ou seja, ou vai aumentando a eletronegatividade em cada período, no período de baixo aumenta também, né? Nesse caso das aperiódicas, não existe essa questão de período ou da família. O que é que marca essas aperiódicas? O número atômico. Então, ela, independentemente do período em que o elemento está, o que marca essas propriedades aperiódicas, o que marca elas é o número atômico. Se o número atômico for maior, por exemplo, a massa atômica aumenta. Não tem nada a ver, não obedece a uma questão de repetição de período. Apenas o número atômico aumentando de 1 para 2, de 2 para 3, a massa atômica vai aumentando, né, num vetor só, sem se repetir, como vocês podem ver aqui no gráfico. O calor específico. O calor específico diminui, esse é diferente, é o contrário. Diminui com o aumento do número atômico. Ou seja, quanto mais eu aumento o número, mais eu diminuo o calor específico. Lembrando que é o quê? Calor específico é aquela propriedade que eu preciso de uma certa quantidade de caloria para aumentar em 1 grau 1 grama daquele material, daquele elemento. Então veja a relação, ó. Com o aumento do número atômico, o calor específico diminui. Vocês sabem que com o aumento do número atômico, os átomos vão ficando mais densos, né? Vão ficando mais densos, mais elétrons, mais prótons e nêutrons em seu núcleo. Então é como que vai ficando mais denso, então é mais fácil. Eu utilizo menos energia, né, para conseguir transportar, para conseguir aumentar, para agitar seus átomos, para agitar seus elétrons, né, e conseguir aumentar 1 grau de temperatura. Então, veja a conexão, né, a lógica que existe no aumento do número atômico e o calor específico vai diminuindo. Por exemplo, a substância água, que é feita de dois ametais, 2 gases, né, hidrogênio e oxigênio. Eles são o que? Eles têm um número atômico baixo. Então, o calor específico da água, da substância água, é um dos maiores que existe. Porém, se você for ver um metal que tem um número atômico bem alto, o ouro, por exemplo, se não me engano é 79, o calor específico dele, ou seja, a quantidade de calor, de caloria que eu vou usar para esquentar o ouro, ou a prata, ou o alumínio, é pouquíssima, né? Qualquer caloriazinha ele já está pegando fogo, você já leva uma queimadura, né? Então dá para perceber isso também assim no nível macro, né? Você esquenta o quê? Primeiro, uma colher no fogo ou uma xícara d'água? Quem esquenta primeiro? A colher, é claro. Quem esfria primeiro? A colher também. Isso é por conta do calor, do baixo calor específico que os metais têm e que outros ametais ou outras substâncias feitas com ametais não têm, né?
a dureza também aumenta com o número atômico. O número atômico aumenta, a dureza daquele elemento vai aumentando. E o índice de refração também é outra característica que não obedece períodos, é aperiódica. O índice de refração aumenta com o aumento do número atômico. Veja a lógica interessante que existe no índice de refração. O que é o índice de refração? É a capacidade que a luz tem de penetrar aquela substância, aquele objeto. Aliás, aquele elemento, né? Então, veja a lógica. O número atômico aumenta, o índice diminui. Por quê? Se o número atômico aumenta, eu vou tendo cada vez mais um elemento mais pesado, seja ele metal ou ametal, né? Eu vou tendo um elemento mais pesado, mais denso, com mais camadas eletrônicas, ou seja, mais denso, mais fechado, vamos dizer assim, né? E conforme o elemento vai ficando mais denso, a luz tem mais dificuldade de passar entre as suas partículas. Então, substâncias feitas com metais ou com elementos de número atômico alto, elas vão ser opacas, né? Vão ter trabalho, a luz praticamente não vai conseguir passar. Já substâncias feitas ou elementos que têm o número atômico baixo, por exemplo, eu acabei de citar a água, né? Que é feita com 2 gases de número atômico baixíssimos, né? A água estando limpa, é claro, a luz passa facilmente pela água que é transparente, se ela não estiver suja. Então veja que é verdade isso. Quanto mais o número atômico aumenta, mais a luz é difícil de passar, de ter seu índice de refração. Então perceberam? Até o momento estávamos falando de propriedades periódicas que se repetiam. E essas aqui que eu trouxe para vocês são características considerando sempre a tabela periódica, né? Que tem lá organizados os elementos. Essas são aperiódicas, elas não dependem de período. Elas crescem ou diminuem conforme o número atômico aumenta, né? O Z, o número atômico, o número de prótons do núcleo, ou seja, 1, 2, 3 vai aumentando o número atômico, ou essa característica aumenta, como é o caso da massa, ou ela diminui, como é o caso do calor específico. Não obedecem períodos. Tranquilo, ficou tranquilo isso, não foi, pessoal? Esse entendimento. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Aqui nós finalizamos a nossa última aula dessa revisão do segundo bimestre e nos prepararemos para começar o terceiro bimestre, né? As aulas de revisão do terceiro bimestre. Conto com a presença de todos, um forte abraço.